Mensagens 1. Enquanto releio Allen Ginsberg. Porque o mundo é mágico, eu escrevo estalando em um canto tranquilo da cidade, onde servem café, e sei-me parceiro das leis secretas que regem o real. Você enxerga, eu enxergo. À frente, atrás, o que foi e o que será. Poesia é isto, saber olhar. Atentamente, distraidamente e contar. Tudo o que ninguém precisa saber. Um brinde à poesia de Cláudio Viller. Bem-vindos à sala de leitura. Tenho o grande prazer, a grande honra de ter ao meu lado o mestre Cláudio Viller. Um brinde à sua poesia, Viller. Fenomenal. Isso eu gosto. O mundo tinha janelas abertas, é uma boa imagem. Eu acho que é original, nunca vi. Agora, é o que eu estava dizendo. Eu cheguei num ponto, quer dizer, eu fui por aquilo que o Breton chamava de voz sibilina, né? Quando ela se calou, eu parei. Mas parou, mas tem alguns ainda inéditos guardados, né? Não, parei esse. Parou poema. esse? Tem. Ah, tá, entendi. Parou o poema. Esse poema, Tá, para não virar forma. Quer dizer, eu poderia... Aí, para me contradizer, eu depois dizer que eu parei e tal, na edição brasileira, eu adicionei um outro que também é desse jeito. Entende? Quer dizer, é uma aulinha de pensamento analógico, né? Entende? Mas tudo bem. E aquele negócio, conta pra gente, Vira, que você falou no curso, que às vezes você fala alguma coisa, escreve alguma coisa, que você falou que acha que isso qual foi o termo que você usou? Falou da janela. Voz sibilina? Não, antes você falou esse verso, eu acho que é... O mundo tinha janelas Isso. abertas. Bom, né? Muito bom, mas você falou que ele é seu. Mas você já disse no curso que eu fiz com você que às vezes você se surpreende de ter visto alguma coisa que você escreveu e... No curso que você fez comigo, na aula de poesia automática, uma das aulas de escrita automática, eu peguei aquele meu poema dos corpos. É assim que deve ser feito, com toda aquela série nossos corpos, que eu também, quando eu achei que ia virar fórmula, eu interrompi. E aí o final me veio à mente, e anos depois eu percebi que eu tinha parafraseado um poema do Allen Ginsberg, do qual eu me havia esquecido. Ah, tá, é isso. O surrealismo trabalhava muito, né, com essa intuição, com o inconsciente. E você acha que isso era uma dos critérios, né, de se fazer os poemas? Se contrapõe a esse método mais formalista, aquele método racional. Por que é tão criticado esse método da escrita automática por esses formalistas, por esses racionais? Bom, qual seria a resposta? Porque são adeptos de uma visão cartesiana de mundo, porque vem o mundo tal como representado pela geometria euclidiana e pela mecânica newtoniana. Não, isso seria sacanagem, porque o Haroldo de Campos sabia muito bem que o mundo não é assim, né? Quer dizer, ele tinha a percepção de outras coisas. A questão é a seguinte: não é justo pegar Mallarmé e Rimbaud como polos opostos. E eu sou capaz de fazer uma leitura surrealista do Mallarmé também, né? Agora, o Rimbaud, quando ele diz o eu é um outro,
que comentei bastante, junto com uma série de variantes, tipo Michael McClure, um mamífero dentro de nós, e por aí afora, todas as variações e paráfrases do eu é um outro, desde as de William Blake, né? Mas, enfim, eu acho que tem pessoas que têm problemas de relacionamento com esse outro. Eles querem ser o eu. Para pegar um polo oposto, ou supostamente oposto, né? As polaridades, felizmente, são nobres. Eu lembro, uma noite, 70 e tantos, a gente estava na Marilda Machado, no Rio, e o Ferreira Goulart estava lá, né? Aí Ferreira Goulart era um obsessivo, né? Quando ele encanava mesmo, né? Aí foi até bem de madrugada, né? Ele argumentando sobre o surrealismo, por que não podia, além de dizer que é absurdo o Breton chamar um livro de Revólver de Cabelos Brancos, tremenda imagem poética, Revólver de Cabelos Brancos, né? Mas enfim, a objeção dele é que aí não era ele escrevendo. Entendi. Agora, a propósito de poetas se contradizerem, 2000 e poucos, o Ferreira Goulart aparece falando sobre a importância do surrealismo para ele, né? do primeiro Goulart. Enfim, acho que a questão é mais ou menos essa. Ou pode não ser. Ou pode ser, sei lá, há uma poética de universidade, né? Também, né? Por mais que gostemos, que eu tenha dado cursos e voltaria a dar se me chamassem, e por mais que nós tenhamos 17 nessa altura dissertações e teses sobre o Piva, né? O que eu acho magnífico, algumas argumentando exatamente o contrário, né? Tentando uma leitura mais formalista, uma outra, mas enfim, tem alguma coisa que eu sei que ele não gostaria, né? E alguma coisa que eu sei que ele gostaria muitíssimo. Mas, de todo modo, apesar das restrições dele, o Piva, ele, nos últimos anos, não com muito boa vontade, ele dava entrevista para jornalista, né? Mas tem umas entrevistas dele que são o primor da resposta telegráfica, né? Agora, pesquisador ele não recebia. Não recebia. Ele era coerente, mas a propósito de que entrou de poética de universidade, quer dizer, eu estou citando essa quantidade de trabalho sobre o Piva para mostrar que hoje em dia é plural, tem exceções e tal. Agora, tem dois cacuetes que eu acho que são burocratização do conhecimento, né? Tem alguns, né? Essa é a história do recorte do texto. Separar a obra e autor, e deixar o autor de lado e examinar a obra. Que não aconteceria se não fosse aquele autor ali, né? Então, também. E é uma posição antirromântica, né? Quer dizer, o romantismo, o que é o romantismo? Uma tentativa de fusão de autor e obra, né? Eu acho que a biografia, conforme o autor, é algo interessantíssimo, né? Leio muito a biografia de autor. Agora, a outra burocratização é isso de não abrir mão da ideia da criação poética como algo pensado, elaborado. Quer dizer, os caras estão achando que poema é que nem ensaio, né? Tudo bem, se eu pegar um ensaio, aliás, por isso que o Piva absolutamente não fazia ensaios, quer dizer, ele era muito radical e não é a minha posição, mas enfim, sei lá, o que me impede de repente eu pegar e sentar, não, vou escrever esse poema assim, e digamos, trabalhar o poema, né?
Quer dizer, pode sair coisa boa. Mas eu te fiz essa pergunta porque eu fico pensando, né? Os irmãos Campos tinham uma relação muito próxima com Otávio Paz, que fazia ótimas leituras do surrealismo, mas eles nunca entraram nesse campo, né? Nunca entraram e depois de bastante contato com Otávio Paz e tal, o Haroldo até passou a admitir e tal, mas o Otávio Paz, o Arquialira é puro surrealismo, certo? Os Filhos do Barro, ou do Lima, ou do Lodo, do que você quiser, varia conforme o tradutor, né? Idem, né? Quer dizer, é uma extensão daquilo que o Breton fala no segundo manifesto do surrealismo ser continuação do romantismo. Então, o que o Otávio Paz faz nesse livro? Mostra a linhagem toda, né? Agora, Otávio Paz, belíssimo poeta e boto no time dos 10 ou 20 maiores da segunda metade do século XX, tranquilamente, ensaísta incrível, né? Quer dizer, vai escrever ensaio em prosa poética naquele lugar, né? Agora, admitindo 2 colunas da poesia que eu chamo de visceral, ou da herança romântica de um lado, e do formalismo de outro, ou supondo como antagônicos, que no meu entender não são, Rimbaud e Mallarmé, ele queria uma síntese. Quer dizer, ele queria chegar num patamar de superação dessa antinomia. E tem, né, acho que é no Filhos do Barro que ele fala, que é uma coisa também que os irmãos Campos excluem, né, da sua visão do mundo, que é um pensamento mítico, né? A ideia de ciclos, né? O tempo circular. No tempo circular. Isso é uma constante. Está no Arquialira, está no Filhos do Barro, está num livro muito bom dele, um livrinho Conjunções e Junções, e em vários outros lugares, né? Quer dizer, eu tenho insistido. Essa minha ênfase no ritmo. Essa semana eu falei isso na oficina que eu dei, quer dizer, o ritmo, né? Tan, 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 é um tempo não sucessivo, é tempo circular, e é a base do poema, né? Por isso eu insisto também que tem que ouvir o poema, falar o poema, quer dizer, você está numa outra esfera, quer dizer, o ritmo é visão de mundo, aqui eu estou citando textualmente o Otávio Paz, e é visão mítica de mundo. Quer dizer, o pensamento mítico é regido pela ideia do eterno retorno. E é por isso que eu acho a sua poesia fenomenal, porque ela cria essa união mesmo perfeita entre as imagens, entre os oxímoros, os enunciados vazios, com esse ritmo, que é difícil fazer isso. Pois é. Uma vez eu estava em Fortaleza, um poeta local importante e com boas coisas, me recebeu muito bem e disse que estava muito bem o que eu escrevia e tal, mas que é prosa. Ele era um tradicionalista, né? Escrevia versificado, né? Aí eu fiz a minha leitura, provavelmente ele mudou de ideia. Willer, aproveitando que a gente já entrou nesse campo, fala um pouquinho do Obscuro Encanto. O que foi esse? Estávamos falando sobre Otávio Paz. Eu li o Arquialira em 1965, quer dizer, né, bem antes de sair do Brasil. Né? A boa percepção do Piva como leitor e indicador de leituras, pô. 65, né, ele falou, olha, tem um livro importante, Elarco e Lalira, do Otávio Paz e tal, e poeta, traduzido pelo surrealismo. Aí eu li o Arco e a Lira. Agora,
isso das indicações de leitura do Piva. Só que tinha o seguinte, se eu gostasse, por exemplo, Otávio Paz, eu gostei demais aquela passagem sobre a antinomia entre poeta e sociedade e tal, eu achei lindo, entende? Adorei tudo aquilo, aquele chamado à rebelião, né? Aí eu peguei e li o restante, né? Quer dizer, eu comprei a Poeta do Júlio dele, comprei o Águia ao Sol, comprei... fui lendo, né? É uma obra, são vários volumes, edição da obra completa, né, do Fundo de Cultura. A propósito ainda do Piva Leitor, pô, tem um cara, isso foi em 65 também, 66, tem um livro bom, Eros e Civilização. Olha, Herbert Marcuse, a edição que eu li era da Gallimard, tradução francesa, porque não tinha. Se tivesse por aqui, eu li a edição em inglês, mas foi o que a gente achou. Quer dizer, a tradução no Brasil e tal foi bem depois. Aí eu, elegantemente, encerrei um curso de psicologia, meu primeiro curso de psicologia, da psicologia na USP, com aquele prefácio do Marcuse em que ele diz que todas as teorias psicológicas são ideológicas. E depois ele desenvolve no One Dimensional Man, como é que... não lembro do título brasileiro. Bom, enfim. Mas as traduções ainda do Otávio Paz, essas traduções em português são pouquíssimas, né? Olha, até as edições da Perspectiva, signos em rotação, conjunções e junções, que é muito importante, aqueles dois livros pela Elos, né? O do Lévi-Strauss, que é belíssimo, e o do Marcel Duchamp, que também, quer dizer, se fizer uma lista de grandes ensaios temáticos, tem que entrar nessa lista. Tem o Aquialir e os Filhos do Baal, né, que foi Nova Fronteira e agora Kozak Naif. Tem pela Siciliano A Outra Voz, e o Amor e Erotismo, A Dupla Chama, e pela Rocco, uma coletânea muito boa de ensaios, que fala sobre hipótese de Bohr-Sapir, relação entre linguagem e realidade, glossolalias, entre outros temas importantes. Quer dizer, até que tem. E o que é o... e tem também o Haroldo, também traduziu poesias dele, sim, né? Tem aquele transbranco, né? Por que ele chamou de transblanco? Quer dizer, a polissemia, blanco, eu traduziria como alvo, né? Porque o bonito é o duplo sentido, né? Quer dizer, é o branco e é o alvo de atirar, né? Branco, é as duas coisas, quer dizer, seria alvo. Enfim, mas também é muito bem traduzido. E fala pra gente de um Obscuro Encanto. É o que eu estava falando sobre pensamento mítico, magia e tal, quer dizer, o que o Otávio Paz disse sobre o poeta e o mago, quer dizer, isso de magia e suas ramificações sempre me atraiu, né? Me fascinou e eu sempre vi uma relação íntima com poesia. Além do acaso objetivo, das vezes que o poema fica premonitório e por aí afora. Mas, num dado momento eu resolvi doutorado. Quer dizer, de um lado porque titulação seria conveniente, né? Aumenta o seu espaço, de outro lado porque é uma ocasião e teria uma bolsa e eu estava precisando além disso é um modo de, já que eu sou ensaísta, sempre fui e já tinha bastante coisas como crítico literário e tal, de organizar, sistematizar e tal, né? Eu não esperava chegar tanto, né? Quer dizer, mas eu estava pensando inicialmente em poesia e ocultismo. Eu até tenho algumas coisas sobre poesia e ocultismo. Por causa do Alexandrian,
como é que chama mesmo o livro dele? História da Filosofia Oculta. Alexandrian é muito bom. Mas, enfim, onde ele comenta que essa conexão ele não ia examinar e ainda não havia sido examinada sistematicamente. Então vamos lá, eu vi que ia dar tese de 1000 páginas, então eu peguei o capítulo 1 do Alexandrian, um tema que sempre me interessou, que era a gnose e gnosticismo, por causa dessa característica do gnosticismo de ser religião ao contrário, né? Uma parte do gnosticismo. O gnosticismo é muita coisa, né? É plural, mas de qualquer forma a ideia do mundo regido, criado e regido por um Deus inteiramente cretino. Entende? Absolutamente boçal. Quer dizer, então, agora, o gnosticismo, bom, a gnose é o conhecimento absoluto, e é a raiz do misticismo, né? Então, nesse sentido, vai ter relação com poesia o tempo todo, né? Quer dizer, a poesia, na concepção romântica, é associada à gnose, né? Quer dizer, o Novalis já insistia nisso, né? Quer dizer, mas enfim, todos eles, né? Agora, o gnosticismo, por ser plural, se projeta na poesia de muitos modos. Além disso, o gnosticismo é controverso. Por exemplo, como é que é a relação de gnosticismo e cristianismo? Veio antes ou depois e tal, né? Quer dizer, diferentes autores dão diferentes angulações, né? Tem os que associam ao cristianismo primitivo e tal, controvérsias me atraem, né? Entende? Então, eu gosto. Então, a primeira parte é sobre o gnosticismo, examinando todos esses tópicos, né? Essa coisa divertidíssima, que é minoritária, no gnosticismo e em outros contextos de culto religioso com sacanagem, orgia, todo mundo nu e transando e tal, e coisas desse tipo, né? Libertinagem religiosa, isso é atraente, né? Isso é um mundo utópico, uma realização das ideias do Charles Fourier seria, poderia incluir isso, né? Às vezes que eu vi, eu até que participei de algo semelhante, achei que faz bem. Enfim, e a segunda parte mostrando como isso se projeta de modo diferente em William Blake, claro, né? Novalis, Gerard Nerval, Baudelaire e tal, cada um com seu gnosticismo, o que é coerente com esse caráter plural do gnosticismo. Agora, todo mundo, Rimbaud, Fernando Pessoa, que se declarava gnóstico, e tudo isso, né? Se relacionando ou assimilando de modo diferente. Entende? Quer dizer, nesse sentido eu não fui reducionista. Agora, todos eles já tinham sido observados como gnósticos ou se declarado como gnóstico, o que não impede que nos meus capítulos eu vá além disso e principalmente em interpretações pessoais. Quer dizer, quem eu examinei como gnóstica pela primeira vez, e ela gostou muito, foi a Hilda Hilst. Aí realmente fui eu, quer dizer, isso não tinha sido examinado e o Gilson Ribeiro já tivesse tocado na questão da relação dela com Deus, né? Agora, a relação dela com Deus é uma coisa, né, é evidente, outra é confrontar com o gnosticismo. E o que ela falou? Olha, meu contato com a Hilda era restrito, só uma vez que conversei mais longamente, muito cordialmente com ela, né? Enquanto uma garrafa de uísque ia se reduzindo, né? Mas eu não fiz coisa. Quem era amigo dela era o Piva, né? Amigo, de ir lá e tal, na fase xamânica do Piva e tal. Agora, interessante que a Hilda não ligava muito para outros escritores, e o Piva, não sei se ele se impressionou não com a poesia da
a Hilda, deve ter gostado, mas enfim, a conversa não era sobre literatura. O assunto deles era disco voador. Em primeira instância. E aquelas vozes e tal, quer dizer, o que os dois estavam ligadões. Não era conversa literária. Mas, de todo modo, quer dizer, eu me relacionei menos que eu achei que a minha cota de conhecer poetas loucos já estava preenchida. Entende? Agora, antes de eu conversar com ela, quando saiu um primeiro artigo meu na Isto É, em 87, quem me contou isso foi o Gutenberg Medeiros, amigo dela, e um dos dedicados em Contos de Escárnio, né? Saiu na Isto É, Com os Meus Olhos de Cão, e eu argumentando que isso era religiosidade transgressiva, gnosticismo e tal. Aí, segundo Gutenberg, a Hilda recebeu, eu não sabia disso, isso foi bem depois dela morrer, foi em 2010, recebeu a revista, leu, virou para o Gutenberg, esse aí me entendeu. Aí, quando eu publiquei algo mais avantajado no Jornal do Brasil, ela gostou muito e fez uma dedicatória do Rory Lamb, que eu também defendi, né? E tal, comentando o meu artigo do Jornal do Brasil e tal, né? Quer dizer, mas aí fui eu. O xamanismo seria uma outra vertente do gnosticismo que você... isso é uma complicação. Eu escolho tópicos de curso às vezes, obviamente por querer transmitir e também porque eu quero aprender. No Recife, uns 4 anos atrás, no Festival de Poesia, o tema era xamanismo. Eu não estava tão ligado assim no assunto, embora tivesse lido Eliade, o restante, e o Piva tivesse declarado poeta xamânico, né? Agora, aí me perguntaram, de alguém, um bom especialista, eu falei alguma coisa sobre xamanismo, aí depois fiquei pensando nisso e pensei, isso dava palestra. Aí eu propus, ano passado, né, dei uma palestra Poesia e Xamanismo, num espaço cultural que tem em Ipiranga, né, convidei todo mundo e tal, aí eu não dei conta, quer dizer, não dei conta no sentido que sobrou do assunto, então vi que tinha assunto para curso. Agora, aí eu dei esse curso agora no Corpus Nômades, quer dizer, se houvesse mais acesso, mais espaços, a patrocínios principalmente, né, 2 coisas que eu faço se me subvencionarem, entende? Chega de trabalhar de graça. Livro de surrealismo eu quero fazer, mas eu quero bolsa. Eu tenho bastante material e tal, aí eu daria um novo curso, atualizado com relação ao que você teve, e o outro é Poesia e Xamanismo, Xamanismo e Poesia, né? Tem muita coisa para pesquisar ainda. Agora, de qualquer forma, o interessante é que depois do curso, durante o curso eu comecei a pensar, aí eu de repente peguei, e observei que você tem cosmogonia, o mesmo xamanismo, aparentemente. Pegar um Davi Copenaua, por exemplo, quer dizer, tudo bem, o cara morre, tem o corpo refeito e tal, e coisas, quer dizer, as mesmas histórias que você vai encontrar em xamã siberiano, australiano e tal, quer dizer, sob certos aspectos, é o mesmo. Agora, as cosmogonias são diferentes, né? Aí os kirguizes, por exemplo, acharem que tem 2 deuses irmãos, um bom e um que é um tipo de Satanás e o outro que é um tipo de Jesus Cristo, tudo bem, porque aí isso é um mito que migra desde a antiguidade e chega até os bogomilos e os paulicianos, né? Um maniqueísmo tardio que origina, por sua vez, os cátaros, ou influencia os cátaros, que é a ideia da paternidade de Cristo e Satanás.
Agora, a mesma história me aparecer entre os Yanomamis e, ao mesmo tempo, onde você tem esse dualismo, se bem que uma conclusão que eu cheguei é que é tudo platônico. Tudo. Todo mundo é platônico, todo mundo é dualista, porque sempre tem um mundo sonho, outro mundo, né? Que pode se projetar e virar utopia, né? Para acontecer aqui e agora. Mas, de qualquer forma, você tem as mais variadas teorias. Você tem xamã que é prometeico, rebelde, você tem xamã que é funcionário do Deus, você tem monismo. No Cacaverá, por exemplo, é monista, né? É um Deus, é outro Pan e tal. Quer dizer, você percorrer essas diferentes culturas, ou diferentes povos, onde o xamanismo é mais evidente, onde você tem de um lado iniciação, morte, ritual, catábase ou catabase, anabase, instrumentos, a relação com animais, etc. Nesse sentido é o mesmo. De outro lado, você tem cosmogonias diferentes. Então, como é que é isso? Que é o que eu estou pesquisando. Outra coisa que eu descobri durante o curso, me passaram, e que eu estou trabalhando é, digamos, a oposição entre o Eliade, né, que é colossal. Quer dizer, eu parti de uma visão mais moderna de xamanismo, que é onde eu cheguei ao eu é um outro, o xamanismo tal como tratado pelo Viveiros de Castro. Quer dizer, para o jaguar, você é um animal, tem um animal em você que é uma anta, e para você, xamã, no jaguar tem um ser humano que é um morto. Tem essa bilateralidade que é sintetizada, eu acho, pelo eu, o outro e todas as suas variantes, né? Mas, de todo modo, isso está no Metafísicas Canibais, né? Agora, tem um autor moderno, recente, que eu não usei no curso, e li depois, que é o Piet Vitebsky. O cara é muito bom, vou achar mais coisa dele. Agora tem um confronto do Vitebsky e Eliade, né? A dúvida do Vitebsky e outros pesquisadores é o seguinte: é o mesmo xamanismo? Quer dizer, e os contextos diferentes? E o fato de, por exemplo, essas mudanças de cosmogonia e tal, quer dizer, esses povos não têm história, no sentido de não terem um registro cronológico, porque o tempo deles é circular, mas tem história, né? Ao mesmo tempo, né? Quer dizer, o que aconteceu com os Guarani? Migraram, teve fusão de tribos e tal, são todos sobreviventes, né? As sociedades tribais que persistem, né? Seja por massacre nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou por perseguição stalinista na União Soviética, ou o que for, ou pelo simples processo de deslocamento provocado em primeira instância pela expansão do cristianismo, que não queria saber disso e via como bruxaria, e as demais religiões institucionais idem, né? Agora, são povos que não permaneceram iguais a si mesmos, né? Lévi-Strauss tem uma intuição genial, um livro que eu considero uma das grandes obras literárias do século XX, que é Tristes Trópicos. Quando ele vai ele estava nos Bororo, aí quis um povo mais arcaico ainda, né? E aí se decepcionou, ele foi nos Apinagé, e isso eram uns pobrezinhos, coitadinhos, uns poucos, que estavam caminhando para a extinção, né? Levando uma vida muito difícil, ele ficou lá nos Apinagé. Agora, de repente, ele comenta, né, um lance, um dos muitos lances spenglerianos, também influência não declarada no Lévi-Strauss em muita gente, do Oswald Spengler, né? Mas eles me lembram, sob certos aspectos, índio da América Central, quer dizer, ele tem a ideia de uma migração, e uma migração que vai regredindo dos
maia, dos quixés, daqueles povos de sociedades mais complexas, ele pode ser. Então, todos esses povos teve muita coisa antes, né? Então, tem que situar historicamente e tem que situar também na relação com o poder. Quem é o colonizador, o que o colonizador ainda deixava fazer, etc. Então, o Vitebsk, ele faz umas críticas ao Eliade por causa dessa história do mesmo xamanismo, quer dizer, ele já tem razão, mas tem e não tem, é e não é. E faz contextualizações inteligentes, além de ter muita informação. Então, eu quero mexer mais com isso. Então, provavelmente, a gente futuramente vai ter mais algum livro aí. Convidem-me, contratem-me, não trabalho de graça. Se você gostou do nosso papo, gostou do Willer, não esqueça de dar um curtir no vídeo, compartilhar, divulgar, porque você divulgando o vídeo, você vai estar divulgando a poesia. Estranha que eu escrevo, né? Somos simples como uma série de assassinatos. A inocência, queríamos que fosse assim mesmo, eco do trovão, audição, mas já não sabíamos disso. É gozado que no Estranhas Experiências eu já estava escrevendo parecido com a verdadeira história do século XX. Esse poema aqui, eu vou reescrever, vou botar as datas e os lugares onde tudo aconteceu. A propósito de formalistas, a palavra. Vocês não entenderam nada, vocês não sabem nada. Poesia não é querer escrever bem. Poesia é o que eu ainda irei relatar em prosa. Eu fico prometendo livro de crônica, né? Poesia é o que eu ainda pretendo escrever, para depois reler e dar risadas, imaginando o espanto de quem vier a ler o que escrevi. Poesia é velocidade, do disparo de revólver verdadeiro da janela no automóvel que ia passando por aquele alvo escolhido ao acaso. Aí eu vou botar um parêntese, Rua Augusta, 1962, embaixo. Poesia é som, o áspero ruído do gume de diamante sendo testado por dois especialistas em arrombamento na vitrine daquela loja de armas a 80 metros de distância de uma delegacia. Eu esperava no carro. Se houvesse cedido, levávamos tudo. Vou botar data e lugar também. Poesia luz, daquelas janelas abrindo-se todas ao mesmo tempo, todo mundo acordando para ver que espécie de confusão era essa, o que aquele bando de malucos fazia na rua aquela hora. Praça Leopoldo Frois, 1963. Poesia noite. A outra noite, aquela, no HC, minha pressão caiu e depois ainda tive que dar a notícia aos amigos. Poesia dizer, é ela dizer, como você me revoluciona por dentro. Por volta de 2000. Poesia escrever, com cuidado enorme, pesando cada palavra para não me declarar réu confesso. Poesia névoa, da fumaça enchendo o quarto, todo mundo dando risada sem conseguir parar. Poesia porrada, algo bem melhor do que briga de scholars, aquele da outra universidade contra esse dessa. Poesia grossa, cacete rumbudo, que tal essa imagem? Poesia é isso, é isto, também é aquilo, é agora. Poesia é o que sempre soubemos. O conhecimento animal. Vê como eu antecipei os temas desse meu curso xamanismo, né? O núcleo raivoso anterior à queda, gnose. Estou falando de filosofia, de essência, uma exploração desconhecida pelo corpo, através do corpo. O Marquês de Sade nem precisava daquele teatro todo. O que eu sei é onde penetrei. Que coisa horrível de dizer, né? O telefonema que me traz a lembrança de 30 anos atrás, de ontem, de agora, seus sons a vibrar nesse ar parado da noite antes de mais uma tempestade. Nada me interromperá.
Sempre usei uma linguagem direta. Prometeu, Fausto. Não quero falar, quero ser dito. Sejamos demasiado humanos como a chuva. Como a chuva no ar saturado de excesso. Parto ao encontro do núcleo selvagem de qualquer coisa, diamante ou lágrima perdida no fundo do bosque, ex-deusa, assim me despeço, mas eu a reencontrarei, lunar, resta o sonho, parábola da vida.